Muito bem, meus irmãos, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor é o assunto desta pré-aula da lição de número 3. Nós estamos aqui nos estúdios do CETADB, o pastor Adolvilson está com a gente aqui para esta pré-aula. Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Hércules, aos nossos queridos alunos, professores da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Já estamos aí para a terceira pré-aula desse terceiro trimestre, né? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. O Deus que governa o mundo e cuida da família é o assunto geral da revista, não é? Que está em curso neste terceiro trimestre, está aqui. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther são os assuntos, não é, que nós vamos estudar, isso envolvendo a nossa geração. Já estamos aqui então para a lição de número 3, 21 de julho de 2024 é a data que presencialmente essas aulas serão ministradas nas escolas bíblicas que são dominicais, não é? Como disse, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor é o assunto desta lição e o texto áureo está no livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo 16 e diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Já a verdade prática da lição diz que amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Então, se você tiver como pano de fundo esta verdade prática, ao estudar esta lição de número 3, você vai compreender exatamente qual foi o desejo, não é, do autor quando apresentou a lição da maneira como ela está posta para nós aqui, e nós já vamos avançando, não é? Na leitura do texto de Ruth, capítulo 1, versículos de 6 a 8, e também os versículos 14 a 19, acompanhe aí através da sua Bíblia, ou através da sua revista. Se você já possui a sua revista, você pode acompanhar também pela sua lição. Pastor Adolvilson com a leitura bíblica em classe. Muito bem, Ruth capítulo 1, verso 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada um à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Muito bem, meus irmãos, a leitura bíblica em classe está aí, fica bastante evidente. Nós já traçamos alguma coisa a respeito desse tema na aula da lição de número 1, quando introduzimos, não é, a revista. Porém, conforme anunciamos naquela feita, muitos dos assuntos serão aprofundados, né, no decorrer de cada uma das lições, nestas primeiras em relação ao livro de Ruth, e depois nas lições seguintes, já a respeito do livro de Esther. Mas, para esta terceira lição, nós temos esses objetivos postos: apresentar a proposta de Noemi no tópico primeiro, já no segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E, por fim, no terceiro tópico, refletir a respeito da convicção de Ruth, quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Para a organização aí do período devocional da Escola Bíblica, a sugestão da CPAD são esses três hinos: o de número 198, o de número 200 e também o 344.
Com isso, você com certeza vai ter toda a condição de organizar um culto abençoado para a escola bíblica. Já o pastor Adovilson vai apresentar para nós uma definição da palavra-chave, que é amor. Muito bem, amor é do latim amore. É uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados, quer comuns, quer conforme a ótica de apreciação, quer nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. E eu escrevi aqui, amor é o sentimento mais poderoso que nós conhecemos, lá em 1 Coríntios 13, 8. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é uma característica fundamental de Deus. Nada é mais valioso que o amor. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz também que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Portanto, o amor de Deus está em nós. Maravilha, essa definição da palavra-chave que vai nortear aqui também a exposição do conteúdo desta lição. Aleluia. Partindo para a introdução do conteúdo desta pré-aula, nós já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth, já apresentamos vários temas na lição de número 1 e na lição de número 2. Agora vamos caminhar para os capítulos e versículos que estão focados nos principais personagens do livro de Ruth. E aí nós falamos de Ruth, falamos de Noemi e também de Boaz. Nesta lição, então, nós vamos estudar o relacionamento que ocorreu entre Noemi e Ruth, duas mulheres que, unidas por um amor profundo e também, além desse amor profundo, havia uma intensa mutualidade, aquele desejo de atender à expectativa e à necessidade do outro. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e também de amizade sincera. É o que nós, em resumo, vamos conseguir constatar aqui também nesta lição de número 3. Avançando então para o tópico primeiro da lição, a proposta de Noemi. Pastora do Muito bem, Wilson. o tópico 1 e o subponto 1, uma crise em família. Eu quero trazer antes aqui uma colocação sobre a questão da viuvez na época dos patriarcas. Veja bem, na sociedade patriarcal israelita, a condição de viúva era um risco social à mulher, deixando-a vulnerável econômica e socialmente. Lá em Êxodo 22, 21 a 24, a viúva é classificada juntamente com os órfãos e estrangeiros. Elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal. Ou seja, a situação de Noemi na época era terrível devido às leis vigentes na época dos patriarcas. Agora, entrando aqui, queridos, é importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. O principal provedor da casa, o seu marido Elimeleque, no hebraico significa meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, olha o significado do nome, doença. Equilion, olha o significado, definhamento. Casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas. Ruth significa amizade e órfã, pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável, não está afirmando, que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. Por isso nós vemos aí o que significava esses nomes aí. Malom, doença, e Quilion, definhamento, que recebia aí esses nomes de acordo com alguma situação que a pessoa nascia já com alguma questão, algum problema, né? Isto. A vida de Noemi, olha aí que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamado de Mara, amargosa, lá em Ruth, capítulo 1, e no versículo 20 nós vamos ler esta colocação. Não me chame mais de Noemi, mas sim de Mara, que significa amargosa ou amarga. Muito bem, você veja que ela mesma já está expressando, né, a sua realidade quando sugere essa maneira de ser chamada como Mara. Agora, o que nós vamos observar aqui nesse subponto 2 é exatamente tirando força da fraqueza. É algo mais ou menos parecido com aquilo que o apóstolo Paulo escreve na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12.
não é? Que ele fala ali das dificuldades, das fraquezas e tal, mas exatamente no momento em que está fraco, é que Deus se manifesta para ele, e ele até diz que por 3 vezes rogou ao Senhor que tirasse o espinho da carne, mas Deus disse para ele assim, a minha graça te basta. Então, independente das dificuldades ou dos problemas que estejamos enfrentando, há como tirarmos força em meio às fraquezas, nas adversidades. Todas as pessoas, inclusive as que são cristãs, estão sujeitas a dias maus, porque eles ocorrem para todos. A Bíblia diz que o sol nasce sobre os bons e também sobre aqueles que não são bons. Ou seja, haverá dias que serão dias de alegria para todas as pessoas, mas também haverão dias de tristeza, não é? Ainda que sejam crentes. A diferença, e aí nós deixamos no slide bem destacado, a diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Ou seja, as dificuldades, elas são inevitáveis. O que a gente percebe de uma pessoa para outra é exatamente como as pessoas reagem em meio às dificuldades. Tem pessoas que quando enfrentam uma luta na vida, elas logo se dão por derrotadas, por vencidas. E já tem aqueles que quando enfrentam uma situação difícil, eles já buscam logo rapidamente um meio de reverter aquela situação, de inverter, não é, a situação de forma que tudo se resolva o quanto antes, obviamente buscando em Deus a solução para as suas dificuldades. Veja o texto de Efésios capítulo 6 e o versículo 13 diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O que Paulo está dizendo para os crentes lá da igreja de Éfeso é que haverão os dias maus. Se prepare. E nesse ponto a gente tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Ou seja, temos que estar prontos para os embates da vida, porque eles irão acontecer. O texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, é exatamente o texto que narra, nas palavras de Jesus, ali no Sermão do Monte, a respeito das tempestades que vieram sobre aquelas 2 casas. A que foi edificada sobre a areia e a que foi edificada sobre a rocha. Isso também, meus irmãos, é uma maneira de nos comprovar que, independentemente da maneira como as casas foram edificadas, haverão as intempéries, e a diferença é o alicerce. Não é? O estar alicerçado em Jesus ou não. Você vai passar pelo problema assim como uma outra pessoa que não está alicerçada em Jesus. Mas é exatamente isso, você vai passar e vai estar firme. Noemi não escondeu os seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade e autocomiseração. A palavra autocomiseração, ela diz respeito a você condoer-se de si próprio. É como você dizer assim, coitadinho de mim, que estou passando essa dificuldade, essa aflição. Ao passo que se você ampliar a sua visão e olhar para a vida de outras pessoas, você verá que tem pessoas com dificuldades e problemas de mais difícil solução do que o seu. Eu até tenho dito isso numa mensagem que preguei recentemente, numa viagem ali para a região Nordeste, onde fui realizar formaturas e cumprir agendas de formaturas, né? Eu mencionei a respeito disso. Há pessoas com problemas mais complicados do que aqueles que nós estamos enfrentando. O fato é, todos estão enfrentando e a diferença é como você vai reagir. No caso aqui, Ruth não ficou, ai, coitadinho de mim, que agora perdi meu esposo, agora perdi meus filhos e agora estou aqui desamparada. Nada disso. Ela buscou os meios e foi atrás da bênção, da vitória, de conquistar o seu espaço. Não é? Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, a Bíblia diz que ela se levantou com as suas noras e o destino era retornar a Belém, porque ficou sabendo que em Belém as coisas já estavam resolvidas, a bênção de Deus estava ali, a terra que é a casa de pão, né? Belém significa casa de pão, agora já não tinha mais o problema da escassez, agora tinha fartura. E aí ela decidiu voltar para a sua terra natal, para Belém, para ali poder retomar a sua vida. Ela teve uma atitude que demonstra uma grande liderança. Enfrentou o problema, chegou. Ao invés de se minimizar diante do problema, ela se agigantou diante do problema e tomou a atitude de reagir no sentido de resolução.
Isso é atitude de líder e é muito bom você seguir pessoas ou ainda ser essa tal. A pessoa que diante da dificuldade já busca uma solução ou estar acompanhado de pessoas que têm essa presteza, né, de buscar solução para os problemas. Então, em meio à tristeza e à dor que sentia, ela, pela perda do seu marido e dos filhos, ela não relutou e já logo esboçou a reação de retornar para Belém para resolver o problema. A distância entre os campos de Moabe e de Belém, ou seja, da onde ela estava para onde ela estava pretendendo ir, era de aproximadamente 120 quilômetros. 120 quilômetros hoje você faz de carro num período de 1h30, mas a pé você não consegue vencer isso em um dia apenas de caminhada. E é importante mencionar que ela não era mais uma moçoila, né? Não era uma criança, já era uma senhora de idade avançada e não mediu esforços. É isso que eu quero destacar. E caminhou, viu? Caminhou esse espaço todo. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Ou seja, não haveria dificuldades que ela entendesse que não poderia transpor, exatamente porque ela fora criada com essa expectativa, a de crescer, a de avançar, a de prosperar, a de buscar solução para os problemas que porventura enfrentasse na vida. E eu quero destacar aqui esse texto de Hebreus, da Galeria da Fé, capítulo 11, o versículo 34, diz assim o texto: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Aqui o escritor aos Hebreus está se referindo às pessoas de fé cujos nomes não estão relacionados na Bíblia. Pessoas que tiveram a sua importância, a sua relevância para a história do povo de Deus, para a história de Israel, para os judeus, mas cujos nomes não estão narrados aqui, assim como o caso de Noemi e de Ruth, que está claramente relatado, mas há muitas pessoas que tiraram força da fraqueza, e na fraqueza avançaram e alcançaram a vitória, a bênção. Se ela tivesse se entregado naquele primeiro momento aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Agora, nós deixamos aqui destacados esse último ponto da lição, que é esse: os problemas da vida não podem nos paralisar. E aí o texto aqui é Provérbios capítulo 24, e o versículo de número 10, ele diz bem assim esse texto, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Veja que quando Josué é empossado como líder de Israel após a morte de Moisés, ele manda, e se você ler Josué capítulo 1, você lê os versículos ali de 1 até o 9, Deus fala com ele, a partir do versículo 10 ele já manda passar pelo meio do arraial e avisar: em 3 dias nós vamos passar o rio. E em 3 dias eles passaram o rio. Obviamente que Deus fez um milagre, fazendo com que as águas do rio parassem de correr, e daquele ponto para cima elas simplesmente pararam. E era época de cheia ainda. De cheia do rio. Dali para baixo as águas foram embora. Mas por que o milagre aconteceu? Porque ele não ficou entregue ao momento difícil que estava enfrentando, mas decidiu avançar. E esta é não é para os irmãos, uma primeira palavra de instrução, de ensino. Avance independentemente da dificuldade e do problema que você esteja enfrentando. Não se entregue à luta, não se entregue às dificuldades e muito menos aos sentimentos que permeiam as nossas mentes, que por muitas vezes o nosso desejo é de entregar, de largar a mão, de parar, mas não. Continue perseverando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Agora vamos para o terceiro subponto, pastor Adovilson: sem manipulação emocional. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 3, sem manipulação emocional. Eu marquei aqui, o que é isto? Olha aí, Noemi não usou esse artifício. Manipulação emocional pode ser descrita como uma série de condutas utilizadas por uma pessoa para conseguir o que quer da outra. São usados gestos, palavras, ações, pressão psicológica e sentimentos para influenciar o outro a fazer alguma coisa ou se portar de uma determinada maneira.
Veja bem que Noemi não usou desta manipulação, ela poderia usar. Com certeza. Ó, estou sozinha, Sou velha, vamos comigo, vocês vão me abandonar, mas ela não fez isso. Está escrito aí, ó, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra. Nós vemos isso em Ruth capítulo 1 e no versículo 7. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinham morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Ou seja, as três se levantaram para ir até Judá. Mas chegou um momento que ela falou, não é mesmo? Olha o que diz Ruth 1,8. Noemi disse às duas noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, assim como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Ou seja, ela pensou nas duas e não na própria segurança dela. Imagine 120 quilômetros sozinha, não é mesmo? E temos também aí Ruth 2,11, que está aí na nossa lição. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Isso aí, pastor, nós estamos vendo aí um exemplo de sogra, um exemplo de sogro, né? Com certeza. Ela cativou, né, Ruth para estar acompanhando-a nesta jornada, não é mesmo? Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituir família. Ruth capítulo 1, do verso 8 ao 13, nós temos esta colocação. Olha o 8. Noemi disse às duas noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E o 9. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Mas elas começaram a chorar, e chorar alto, como está escrito aqui. E o versículo 10, ele disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. E o versículo 11, diz porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? E o versículo 12, voltem minhas filhas, voltem, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz a filhos. E o versículo 13 diz assim, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Não, né? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Veja bem que ela colocou ali uma situação caótica. Para mim é mais amargo do que vocês, disse Noemi, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Veja bem, o pensamento dela foi a favor das noras, ou em favor das noras. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. E no próximo slide, esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, não é? A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Lá em Provérbios 20 e 11 diz assim, ó, até a criança mostra o que é por suas ações. Seu procedimento revelará se ela é pura e justa, ou seja, através das ações. Eu trouxe aqui uma explicação disto. Nossas ações revelam exatamente quem somos. Nossa boca pode falar palavras lindas, mas as nossas ações é quem revela quem realmente somos, as nossas atitudes, né? O pecado, ele não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. E se nós perguntássemos aí, conheceu ou conhece alguém que manipula as pessoas? A resposta óbvia seria sim. Tem uma quantidade deles aí. Manipulação. Ela poderia usar desse artifício, mas pensou nas suas noras primeiro. Muito bem, meus irmãos. Encerrando aqui esse tópico primeiro, né, da nossa terceira pré-aula, a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Esta condição apresentada aqui é por Noemi. Agora nós vamos para o intervalo, mas já vamos retornar na sequência. Você não perca o retorno da nossa aula. Nós vamos falar aqui sobre a convicção amorosa de Ruth. Até mais.
CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. A convicção amorosa de Ruth é o assunto que nós temos aqui, e o subponto primeiro já fala sobre uma amizade provada e aprovada. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1. Orfa amava Noemi, né? Mas o seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era melhor para ela, né? Também não condenamos Orfa, não é mesmo? Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi, Ruth 1,14. Elas então começaram e choraram bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E não tinha palavra que mudasse esse pensamento. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revela. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada, lá em Ruth capítulo 1,15. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Não teve jeito. Ela já tinha colocado em seu coração que sim, estaria juntamente com Noemi. E no próximo slide, a atitude de Noemi extraiu, né, o que havia de mais íntimo de Ruth. Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aí houve uma conversão. Esse Deus de Israel é bom mesmo, se ela está retornando, não é? E, veja bem aqui, ó, convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel, que está escrito na nossa Bíblia: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Lá em Ruth, capítulo 1 e versículo 16, nós encontramos esse texto. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu marquei aqui, no livro de Ruth, lemos uma comovente história de conversão, não é? De coragem, determinação, lealdade e fidelidade com relação à sua sogra Noemi. Muito bem, o subponto 2 da lição fala de amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade, porque é na adversidade que nasce os bons amigos, ou que os bons amigos de fato se manifestam. Porque quando está tudo bem, comida farta, alegria, saúde para dar e vender, dinheiro no bolso, né? Aí os amigos estão sempre ao seu lado. Agora, na hora da luta, da adversidade, na hora da necessidade, aí é que você observa aqueles que de fato são seus amigos. É verdade. Essa conversa já é bastante antiga, isso está na Bíblia, mas infelizmente muita gente não aprende com isso, não é? E aí a gente vai sempre lembrando, não é, que os verdadeiros amigos se manifestam na hora da luta, na hora do problema. Aleluia. Eu não vou citar exemplo aqui porque não é o caso, mas enfim. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa, porque ela poderia ter, conforme fez a sua, vamos colocar assim, a sua concunhada, não é? A sua concunhada foi embora, voltou para casa, não é? A órfã voltou para a sua família. Ela podia ter feito igual, mas ela preferiu seguir ao lado da viúva e idosa Noemi. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E a outra expressão que está no texto do versículo 17 de Ruth 1, onde quer que morreres, morrerei eu,
demonstra o grau de companheirismo e comprometimento da Moabita. E isso não ficou somente nas palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. E aí tem uma pergunta que eu fiz questão de deixar ela até maior. Nestes dias de tanto individualismo, ou seja, quando as pessoas olham para si, para seus interesses, para suas necessidades, qual tem sido o nível dos nossos relacionamentos? Porque no que diz respeito a esse relacionamento de Noemi com Ruth, meus irmãos, a gente pode verificar assim, fidelidade e devoção. Fidelidade e devoção. Primeiro, essas qualidades, elas não ficam limitadas a vantagens pessoais. Porque, vamos falar a verdade, naquele momento ali, Ruth podia ter voltado para sua casa, ter arrumado um outro marido, ter constituído família e seguido com a vida dela. Mas não olhando para as vantagens pessoais, ela demonstrou exatamente isso, fidelidade e devoção à sua velha sogra, que também, como ela, era viúva. Então, não se limitou a vantagens pessoais. A outra questão, não se limitam ao tempo. Como disse, a Noemi já era idosa, não é? E ela tinha toda uma perspectiva de vida pela frente, referindo-se a Ruth, mas não se limitou ao tempo, porque inicialmente, certamente, essa família, Noemi, Elimeleque, os seus filhos, com suas noras, certamente era uma família feliz e que vivia bem na presença de Deus. Mas agora, passado o tempo, a fidelidade e a devoção de Ruth não se estremeceu, como acontece em muitos casos nesse individualismo que nós nos referimos aqui. Terceira coisa, não se limitam aos costumes ou à velha religião, porque Ruth decidiu abandonar os costumes do seu povo e estar com Noemi junto do povo judeu, do povo hebreu. Ela abandonou a sua religião para agora se dedicar a Deus. E isso eu acho muito importante, porque hoje, quando evangelizamos, é comum nós ouvirmos alguém dizer assim, não, meu pai, meu avô era dessa religião, a minha mãe era dessa religião e eu vou morrer nessa religião. Pois bem, Ruth decidiu que ia mudar e mudou. Não quis mais servir aos deuses que serviam os moabitas, de forma alguma. Ela decidiu mudar e mudou, e a mudança dela foi para tanto de bom que ela é contada na genealogia de Jesus. Então veja como a mudança de religião dela foi importante, como a mudança de vida dela foi importante, porque ela demonstrou exatamente essas duas qualidades aqui, fidelidade e devoção. E por fim, não se limitam ao povo ou à terra. Ela abandonou as raízes que ela tinha com Moabe e passou a se identificar com o povo de Deus. O meu povo é o teu Deus é o meu Deus, e nós vamos até o fim juntas. Nada vai me separar de ti. É o que ela diz para Noemi, referindo-se a Ruth, falando para Noemi, no capítulo 1, versículo 16 e também o versículo de número 17. Concluindo, Deus valoriza esse tipo de fidelidade e devoção. Como nós podemos constatar isso? Eu só vou ler aqui 2 versículos. Romanos capítulo de número 8, o versículo que eu vou ler é o 38 e o 39, que diz exatamente assim, ó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é que pode dizer isso, além de Paulo? Ruth. Ruth pode dizer isso. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque ela simplesmente abriu mão de tudo o que muitos de nós não estamos dispostos a abrir para poder servir a Deus, estar na presença de Deus e se identificar com o povo de Deus e ser abençoada por este Deus. Amém? Terceiro subponto da lição, um amor prático. Muito bem, o tópico 2 é o subponto 3. Agora, pastor, esse desejo de Ruth acompanhar Noemi, não devemos perder o foco. Deus trabalhando para que tudo aquilo que ele planejou se concretizasse. Com certeza. Veja bem o trabalho de Deus. O agir de Deus. O agir de Deus nessa situação, nessa história aí. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas, né? Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas.
ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés, ou seja, era lei. Veja bem, Ruth 2,2 diz assim, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Veja bem, olha Deus trabalhando aqui novamente. Que coisa interessante. Essa questão das respigas ou espigas, lá em Levítico 19 está escrito assim, 19:9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas de sua colheita. E o versículo 10 diz assim, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor Deus de vocês. E temos também essa lei, né, lá em Levítico 23:22, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. É uma repetição do que foi falado. Deixe-nas para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deuteronômio 24:19. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Veja que era já uma regra, uma norma deixada por Deus para quê? Para ajudar os pobres, não é mesmo? Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Nós temos aí um texto que está na nossa lição, Mateus 6:19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mateus 6:20. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E o 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, Deus dá riqueza para alguns, para estar ajudando, auxiliando aqueles que precisam. E também temos aí Timóteo, 1 Timóteo 6:17, que diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E olha o versículo 18, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. A palavra de Deus ela é muito bem clara, não é contra a riqueza, mas o rico deve ter em seu coração ajuda àqueles que precisam. Eu quero ler, já adiantando um pouquinho, Tiago, capítulo 5, versículo 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Verso 2, a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. 3, o ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Agora olha o versículo 4, queridos irmãos. Veja o salário dos trabalhadores. Está clamando, olha aí, o trabalho dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, não pagaram o devido salário aos trabalhadores, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abates. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então está aí esse ensinamento que nós trazemos agora com relação ao que as pessoas que fossem colher os seus frutos deixassem para os estrangeiros, para os pobres. Vou repetir aqui, não é pecado ser rico, mas rico com o coração voltado para Deus e ajudar as pessoas. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres. Aí tem aí um equilíbrio, né? Tem pessoas que não querem trabalhar e querem ser alimentados. Aí é complicado.
que devem ir ao campo trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. 3:19 de Gênesis, com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E temos um outro texto também sobre o trabalho, aí, 2 Tessalonicenses 3:10 ao 13. O 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Verso 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, além de tudo isso. E tem muito disso, né? Deus me E livre. o versículo 12, as tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e coma o seu próprio pão. E o 13, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Ou seja, o rico deve ajudar, deve estender a mão. Porém, tem que ver se a pessoa não está ocioso. Hoje eu não vou trabalhar porque eu tenho uma nuvem no céu que vai cair chuva, eu não vou sair de casa. Existem esses pontos aí também. Com certeza. Muito bem, o amor prático, ainda tópico 2 e subponto 3. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Outra situação interessante. Deus a direciona justamente para o campo de Boaz. Deus trabalhando. Aliás, olha aqui, ó, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Não perca o foco. Deus trabalhando através da vida de Ruth, agora Boaz, né? Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Olha, aí Ruth 2:7, ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Ele dando aí um relato, né, sobre o trabalho dessa moça que chegou, moça nova, Ruth. Moabita Ruth. Exatamente. E está aí, ó, só sentou um pouquinho, ou seja, ela é trabalhadeira, viu? E temos aí também o 17 de Ruth 2. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Ou, em alguns livros, algumas bíblias, está escrito aí um efa, cerca aí de 22 litros, não é? Que ela recolheu. E o versículo 18, carregou para o povoado, e sua sogra viu quanto ela tinha recolhido quando Ruth trouxe, e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Ou seja, ganhou a refeição ainda. O nosso querido Boaz falou, dê tudo que ela precisa, e ela guardou ainda, pastor, um pouco de alimento, além da colheita. Fazer reserva, né? Além da colheita que ela levou, Inteligente levou ainda a alimentação para a sua sogra, que, lógico, ela sabia que não teria nada para se alimentar. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. 1 João 3:18. Eu quero ler o 17 primeiro, quero ler o 17 também. 1 João 3:17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E olha o 18 que está na nossa lição. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, ela praticou o amor. Ela fez com que o nosso Deus já está se agradando. Ela não chegou nem a falar, né? Ela só fez. Fez. Tem gente que só fala. Ou seja, nós devemos praticar o amor assim como Ruth. Muito bem, meus irmãos. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito de um verdadeiro amor prático. Porque se não houver essa prática do amor, então também esse amor não é verdadeiro não, ele é falso. Exato. Agora nós vamos para o intervalo e vamos retornar para o tópico 3 da nossa lição e vamos falar aqui rapidamente a respeito da convicção da mulher, quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Já voltamos.
voltados ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Muito bem, meus irmãos, tópico 3 da lição, a convicção da mulher, falando aqui de Ruth, quando ela declara para Noemi, o teu Deus é o meu Deus. O subponto primeiro aqui fala a respeito de uma fé fervorosa. Ela, de fato, se tornou crente pentecostal. Muito bem, o tópico 3, o subponto Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Nós vamos servir o mesmo Deus a partir de agora. Demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Ruth, capítulo 2, verso 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Louvado seja o nome do Senhor, foi no lugar certo. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo da vida frívolo dos moabitas e não seguiu os caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth 3,10 diz assim, Boaz lhe respondeu, o Senhor te abençoe, minha filha, este seu gesto de bondade ainda é maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. E o verso 11, agora, minha filha, não tenha medo, olha aí, Deus já trabalhando em favor de Ruth, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Deus aí recompensando a sua fidelidade. Manteve uma vida austera e disciplinada, austera e disciplinada. E assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E é interessante que não tinha internet, não tinha telefone na época, mas já correu a notícia, o vilarejo pequeno, né? Olha só ela ouvindo, tu és mulher virtuosa. Muito bem, o subponto 2 aqui fala de uma fé que inspira. Quando nós falamos a respeito dessa convicção de Ruth, né, que ela demonstra ao declarar o teu Deus é o meu Deus, nós falamos aqui de uma fé verdadeira que inspira qualquer pessoa. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença da sua sogra. Quando eu me referi ali que era uma família que vivia bem, ainda quando Abimeleque e Noemi com os filhos estavam todos vivos, certamente o dia a dia desta família era inspirador. Por isso que a Ruth, quando foi oportunizada por Noemi dela estar indo, não é, para os termos de Israel, ela não pensou duas vezes, porque ela tinha já um testemunho da família de que era de fato um povo abençoado. E ao referir-se aqui ao Deus de Noemi, ela dava testemunho, na verdade, da sua fé. Agora não era mais a fé que ela viu em Abimeleque, em Noemi e nos seus filhos, de forma alguma. Agora ela estava dando testemunho da sua própria fé no Deus vivo, Deus que pode todas as coisas. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Esse texto aqui é de Paulo para Timóteo, na segunda epístola. Paulo está recomendando Timóteo a respeito das práticas que devem ter as famílias daqueles obreiros que serão
apresentados para servirem no ministério. E aí, o texto de Timóteo, na verdade não é Timóteo, é Tito, né? Tito capítulo 2, os versículos 2 até o 5 diz assim, ó: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Esse é o conselho que Paulo está dando através aqui desta epístola para Tito, falando a respeito destas exortações, e especialmente aqui falando a respeito das mulheres idosas que devem se portar como modelo, como exemplo para as mais novas. Esta, então, é um modelo de fé que inspira. Agora vamos falar sobre sensibilidade sobre liderança. Muito bem, o tópico 3, o subponto 3, sensibilidade sobre liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Fato, realidade, a obra de Deus precisa das mulheres, é necessário. Aliás, pastor, eu estava me lembrando aqui agora, em um culto você pode observar que tem muito mais mulheres do que homens. Com certeza. Sempre foi assim nas igrejas, pode notar a quantidade de mulheres são bem maiores nas nossas igrejas, pois elas são espiritualmente mais sensíveis. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e a crer na ressurreição de Jesus. Veja bem o foco, o ênfase que Jesus dá para as mulheres. Lá em Lucas 24:1, só vou ler o primeiro versículo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Então veja bem a atitude da mulher. Foram elas que tiveram esta iniciativa. E veja também, meus queridos irmãos, as primeiras a testemunhar aqui na ressurreição de Jesus. Lá em João capítulo 20, deixa eu ver se eu marquei aqui, João capítulo 20, deixa eu ver se eu marquei, se o senhor puder achar, é o João capítulo 20, do 11 ao 18, também vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Eu pensei que eu tinha marcado aqui. Está aqui, ó. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Aleluia. Ela lhe disse: porventura levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então, mulher, foram as primeiras, né, que testificaram a respeito da ressurreição de Jesus. Muito bem. E de grande valor, quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob a liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Filipenses 4:13 está escrito assim, deixa eu ver aqui, 4:13, né? E você, meu fiel companheiro, eu creio que eu vou ler um primeiro para entendermos o contexto. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês, vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes e vivendo unidos com o Senhor. Olha o 2, Evódia e Sintique, peço, por favor, que procure bem viver uma com a outra, ou seja, são mulheres, como irmãs na fé. E o 3, e a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas 2 irmãs, pois elas, juntos com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. O nome deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Jesus falando, olha, elas estão auxiliando, elas estão pregando o Evangelho, elas estão orientando aí, né? Ou melhor, Paulo, né? Agora, queridos irmãos, veja bem, ainda tem mais um texto em Romanos 16:12, diz assim, saúdem Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. O que está em foco aqui
nós estamos vendo é a valorização das mulheres. Nós podemos encontrar em Marcos 12, do 38 ao 40, e 2 Timóteo 3, também dos 6 ao 7. Ou seja, há lugar, sim, para o trabalho das mulheres. As mulheres são sensíveis espiritualmente e Deus quer usá-las na sua obra, viu? Para ensinar, para pregar, enfim, fazer a obra de Deus. Muito bem, a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e, no mesmo aspecto ainda, uma fé que inspira. É o que nós temos aqui neste conteúdo da lição de número 3 que nós temos estudado. Vamos então para a conclusão desta lição, desta pré-aula da lição de número 3, pastor Adovilson. Muito bem, o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo amor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E o segundo é a nossa igreja local. Então vamos aí seguir adiante. Olha, e com isso nós encerramos então a pré-aula da lição de número 3, chamando a atenção dos irmãos para a próxima lição. Nós vamos falar a respeito do encontro de Ruth com Boaz, será o tema específico aqui para esta lição de número 4, a da próxima semana. Queremos aqui agradecer a você que esteve conosco até aqui, desejar que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e também faça abençoado e próspero o seu ministério. E vamos orar uns pelos outros, porque a vitória é nossa, pela glória, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Adovilson também com as suas considerações finais, e com isso queremos engrandecer a Deus pela vida dos amados irmãos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, você, seu ministério, a sua igreja. Estamos aí, vamos em frente, e a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.